Oi, gente, Igor, não Freud. E hoje eu acordei mais cedo do que devia. Eu tinha horas para dormir ainda, só que eu não consegui dormir. Tinha alguma coisa tinha ali que me inquietava. Então, decidi fazer um café, né, me arrumar logo pra facu. E pensei, nossa, eu posso ir logo, posso ler alguma coisa, só que eu não consegui. Tinha alguma coisa me inquietando. Aí eu percebi, nossa, eu quero fazer logo esse vídeo sobre a peste do Camus. Então, nessa terça-feira, às 7 da manhã, onde eu acordei mais cedo do que eu precisava, eu vou falar um pouco sobre A Peste, do Albert Camus, minha quarta obra do autor, e é uma obra que me transpassou e que me leu e que me marcou muito. Esse vídeo, vou voltar a fazer os vídeos sem edição, eu acho que eu vou fazer apenas a thumbnail. E é isso, comenta aí, não esqueça de comentar qualquer coisa, nem que seja para o vídeo aparecer na home aí das pessoas que gostam de ler e que gostam de histórias. Sei lá, bolo de cenoura, você assistiu o vídeo todo. E Camus é um autor que ele não tá muito na academia. E eu tô na academia, eu sei, né? Porque ele não é sistemático e ele não propõe uma terapêutica. Então, se você for ver o humanismo ou a psicologia humanista, né, não o humanismo de Da Vinci, a psicologia humanista, ela se preocupa também com o humano, né? Como o humano com potencialidade é capaz de fazer qualquer coisa. Já a fenomenologia vai se preocupar com até uma certa forma de terapêutica e com o homem no mundo, né? E como é que você vai ver esse homem no mundo? Você vai ver através dos fenômenos, através do fenômeno puro, através da ação pura, não ação embebida de preconceitos e prejuízos, seja da ciência, seja de qualquer coisa. E a fenomenologia existencialista e o existencialismo é diferente de Camus, ao passo que o existencialismo está preocupado com a existência, ou seja, com o que o homem faz ao longo de sua vida. Então, a vida vai ser uma grande mudança e essa decisão vai ser o objeto, a existência, o que ele é, o que ele faz. Nesse sentido, Camus não se parece com nada disso, porque ele vai se preocupar com outra coisa. Enquanto Sartre vai se preocupar com o ser e o nada, com a questão da angústia, da liberdade da escolha, enquanto Heidegger vai se preocupar mais com o ser no mundo, o Dasein, propondo até uma terapêutica para, né, diminuir a angústia e aumentar as potencialidades, enquanto Merleau-Ponty vai se preocupar com como conceber o conhecimento de uma maneira que ele capte o fenômeno puro e o fenômeno se mostrando através do corpo. Enquanto Buber vai se preocupar com a relação eu e tu e eu, eu e isso, né? Que o homem está em relação com o mundo e às vezes precisa se afastar para ver sua relação com as pessoas e com o mundo. Camus não está preocupado com nada disso. Camus não tem corpo teórico consolidado e ele não fala da maneira acadêmica, né? Nessa escrita erudita que é intragável para as massas, que é difícil até para os acadêmicos ler, né? Os graduandos ler, os graduandos acham horrível, mas tem que se acostumar com essa. Camus é do povão. Se você botar para uma pessoa assim que tem o hábito de ler, ele lê tranquilo. E Camus está preocupado com o absurdo, ou seja, o que o homem faz com a falta de existência do universo.
Então você pergunta, então ele está preocupado com o sentido da vida? Sim, ele está preocupado com o sentido da vida. Só que diferente de Viktor Frankl, da logoterapia, ele não propõe a terapêutica. Ele se preocupa em observar a essência da falta de sentido da existência e o que o homem pode fazer para superar essa falta de sentido. Então, ele faz isso através de alegorias, né? Ele faz isso captando a sensibilidade e trazendo alguns temas como a coragem como o principal. Então, sempre que eu leio Camus, eu acabo muito sensibilizado, porque a maneira com que ele traz as metáforas é arrepiante. E ele capta como o ser humano consegue viver independentemente dessa falta de sentido aparente. Então, diferente do humanismo, do existencialismo, da fenomenologia, da logoterapia, Camus não se parece com nada disso, totalmente autêntico, apesar de ter morrido jovem, aos 47 anos. Ele traz em A Peste a história de uma cidade, a cidade de Oran, né, no litoral norte da Argélia, uma cidade que era um agregado francês, que para ele era uma cidade muito entediante, que as pessoas iam no cinema, iam no café, e era só isso. Uma cidade que tentava ter os hábitos soteropolitanos, né, os hábitos franceses, os hábitos, né, da capital, e ele não via nada disso. E o narrador acompanha um médico, o Dr. Rieu, que vive nessa cidade, né? Ele vai de casa em casa como médico, até que aparecem alguns ratos nessa cidade. E esses ratos morrem, né? Cospem sangue e morrem. E vai aparecendo mais ratos na cidade, até que tem um boletim semanal que aparece 6.000 ratos, né? E a prefeitura manda catar, muito rato, todo mundo, oxe, que porra é essa? Né? Tanto rato. Aí acontece que tudo isso vai ser uma alegoria, né? Para outra coisa. E a partir daí, desse ponto da história, em Oran, a cidade é atacada por peste. Peste bubônica mesmo, né? As pessoas têm seus gânglios inchados, né? Exalam um cheiro horrível e morrem, né? E não tem cura para isso. E acontece que a cidade é isolada e ninguém entra, ninguém sai. Quem estava lá dentro por trabalho, por 2 semanas, vai ter que ficar até a peste acabar. Então, por exemplo, tem vários personagens, e esses personagens são alegorias. Como assim? Tem um personagem que é o Panelô, né, que é o padre. Ele significa religião. Tem outro que é o Cotard, que é o capitalismo. Tem outro que é o Humbert, que é o jornalista. Então, né, tem outro que é o Otan, né, que é o juiz de instrução, significa justiça. Então, o jornalista estava lá trabalhando, né, com a questão dos árabes na Argélia e ele fica preso, né? Ele é incapaz de sair da cidade. Então é como se a liberdade de expressão estivesse presa. E Humbert tem um grande amor da vida dele que está em outro lugar, né, do mundo, e ele tenta sair, só que ele não consegue, né? Então, por mais que o jornalismo tente ser livre, em momentos de peste, ele não consegue. Então acontece que alguns personagens são marcantes, né? O Ryo, ele trabalha muito, tem um momento que ele chega para dormir só 4 horas por dia para dar conta do trabalho e ajudar o pessoal. Tem outro personagem que é o Tarô, que a gente não sabe de onde ele veio direito, né? A história dele vem meio que assim do nada, por motivos pessoais. E ele acaba sendo mais engajado para combater a peste, né? De mobilizar as pessoas do dia a dia para mostrar, porra, gente, vamos lá, a peste está matando muita gente, não sei o quê. É muito interessante esse livro que a peste é democrática, ela escolhe, né, indiscretamente, não importa se for rico, pobre, negro, branco, mulher, e vai matando o pessoal aí.
E aí, ok, né? Em certo ponto vai morrendo tanta gente que vem os boletins diários, né? Nossa, morreu 300 pessoas por dia, 400. Isso não afetava mais os cidadãos que estavam vivos, né? Eles morreram, né? Como se fosse um outro evento normal. Então isso mostra, né, através dessa alegoria, como o ser humano consegue se acostumar a situações muito horríveis, né? Então nem precisa ir tão longe. Aí nesse momento tem um monte de gente na rua aí de sua cidade, pode estar a menos de 1 quilômetro de você, né, pegando comida do lixo para comer, né? Então se acostumou a essa situação degradante para viver, né? Então tem os personagens como o Grande, que é um funcionário público, que ele tem um grande sonho de ser escritor, ele mostra, né, os trechos do livro que ele está escrevendo. Ele mora com o Cotard, né, que é o capitalista, que tenta se matar no começo do livro, só que não consegue. E aí depois ele começa a enricar com a peste, né? Então para ele a peste não é algo ruim, apesar de estar matando muita gente. E, enfim, tem um certo ponto em que o padre dá um sermão dizendo que, né, a peste era um desígnio de Deus, que igual em muitas eras da humanidade veio a peste, e é meio que para mostrar que a humanidade tá não sei o que, não sei o que. E Ryo fica puto, né? Não, para com isso, né? E o juiz de instrução, o Otton, ele acha muito legal, ele é um burocrata, ele, porra, o padre tá certo. E acontece que, eu não sei se você deu perceber, mas a peste é uma alegoria para o nazismo, né? É uma alegoria a regimes autoritários. Então, meio que a igreja dá uma cobertada, né? Como aconteceu com o nazismo, por exemplo, com o fascismo. Então, o Otton, né, que é o burocrata, e o Cotard estão ok com a situação de gente estar morrendo por causa dessa peste. Mas acontece que, em certo momento da história, eles vão testar um soro para a peste, e o filho do juiz de instrução, o burocrata, né, que tem grande poder na cidade, adoece, né, porque a peste não deixa de escolher o mais rico em detrimento do mais pobre, nem o contrário. E, e ele é super moderado. Não, tem nada não, tá com peste aí, tenta botar o soro, ele é isolado junto com a mulher. E a mulher, porra, velho, tem atitude, seu filho vai morrer, filho da puta, né? E ele, não sei o que. Aí eles tentam botar o soro, e eles veem a criança sofrendo de hora em hora, né? Os gangues inchando, saindo coisas pútridas da criança, e ela morrendo hora por hora, e o padre vendo, o Ryo vendo, e Ryo que estava, né, dando conta daquilo, ele acaba saindo chorando, porque o soro, né, que um doutor lá fez, né, com G o nome do doutor, não estou lembrando, Glaze, sei lá, meio que estendeu o tempo de morte dele, né? Fez ele resistir mais um pouco. E era a primeira vez que eles, né, puderam presenciar todo o processo de uma pessoa morrendo. E foi uma criança, né? Então, ela sofrendo, gritando, de sofrimento e de dor mesmo, assim. Uma morte extenuante e, né, muito desagradável. E a Ryo sai chorando, né? O padre estava lá também, o panelô. E aí Ryo grita pro padre que tinha feito o sermão dizendo que as pessoas mereciam a peste. E aí o Ryo grita pro padre: essa criança não merecia. Aí o padre fica atônito, sem palavras. E depois o padre vai fazer outro sermão, e já é um sermão mais moderado, né? Não recaindo a culpa às pessoas, sim dizendo que, né, entre amar e odiar Deus é melhor amar, né? Então muda totalmente o discurso. Interessante que depois disso o padre adquire a peste, e uma peste diferenciada, né? É um
nova aquisição da peste, um novo tipo de peste, que agora é pulmonar, e acaba falecendo. E ele não quer ajuda, né, dos médicos, então isso é bem simbólico na obra do Camus. Então, eu não vou contar muito da história, já contei bastante, mas o que importa é que, né, isso não é um spoiler, você vai ler, você vai se arrepiar de qualquer maneira. A peste ele vai meio que retraindo, né? O grande adquire a peste, que é o funcionário municipal que escreve, e todo mundo acha que ele vai morrer, só que ele toma o soro e aí ele tem meio que uma rescisão, né? Ele consegue viver e as pessoas vão parando de morrer e tal. Assim como os regimes autoritários, né? Tem uma alta, né, que vai matando muita gente, muito terror, muita violência, muita força bruta e vai retraindo, né? E aí as pessoas começam a andar de carro de novo, né? O mar estava fechado, né? E aí começa a abrir. E tem uma cena muito simbólica, né? Que o Tarro, que é esse homem solitário, só que muito gentil, muito alegre, muito solícito, que vai atrás das coisas e mobiliza as pessoas. Ele pede pro Rio ser amigo dele. Eles se tornam amigos, eles vão tomar banho de mar. É uma cena muito linda. E, enfim, daqui ao final um dos personagens principais morre, você fica muito abalado, né? E meio que essa peste retrai, né? Acaba a peste. Só que Camus fala, ó, a peste acabou agora, mas ela sempre vai ficar em algum canto. Você chega debaixo do sofá, com alguma pulga, dentro de uma madeira, e ela pode voltar a qualquer momento. Então, assim como a peste pode voltar a qualquer momento, regimes autoritários também. Então, a gente está num momento perigoso, né, da história. E vai ter muito filho da puta dizendo que as irmãs de esquerda e essas coisas, essa pseudagem de gente burra, né? Cuidado, né? O Rio é um aviso de coragem, né? Então, muita gente vai negar o nazismo como de direita, o fascismo como de direita, vai negar que houve, né, um extermínio de judeus, né? Filho da puta, desgraçado. Se você lê o Viktor Frankl Em Busca do Sentido, ele dá um relato, né? Ele teve no campo de concentração, ele conta o relato dele, né? Como ele conseguiu buscar sentido nesse momento totalmente deplorável, né? E tem filho da puta negando essas porra. Então o caminho é um pouco diferente do Viktor Frankl porque ele não propõe a terapêutica, como eu já falei. Mas é isso. A peste pode estar aí já se florescendo nesse momento da história. E eu acho que Camus é muito sobre a coragem, né? O Rio, ele perde a esposa, né? A esposa no começo do livro já está doente. E aí depois ele recebe uma carta que a esposa faleceu. E ele reage ok, né? Ele já estava sem esperança. Ele perde um grande amigo, né? Perde muita gente. Em certo momento ele fica sem esperança nenhuma. Só que ele continua, né, indo atrás das pessoas para, mesmo que seja para ver eles morrerem, né? Ele tem a questão do dever. Então, o sentido para Camus vai ser muito o que você atribui sentido. Então, para o Rio era tentar atender as pessoas, mesmo que não desse certo. E no final ele acaba sem nada e ele não pensa em se matar, né? Não fala nada sobre isso. Ele vai ver sua vida e vai atribuir sentido a outras coisas. E é sobre isso que é a obra de Camus, né? Então, o meu sentido agora pode estar sendo atribuído a fazer vídeos, mesmo que eu não chegue no shopping, todo mundo me pare por eu ser famoso. Mesmo não tá ganhando nada e perdendo tempo. Então, é um pouco sobre isso, né? Eu atribuo sentido a que eu quiser. Então, é isso. Essa é a obra A Peste. Tchau, tchau. Se você assistiu até aqui, deixa o like, compartilha essas coisas do YouTube, meu canal crescer e me ajudar. Eu vou deixar o link aí do livro se você quiser comprar e ajudar o canal. E é isso. Tchau.